Falando agora um pouco de segurança de pastas e arquivos, eu havia comentado que em algumas situações pode ser que não seja interessante que todos os usuários tenham acesso a alguns arquivos seus. Eu tenho ensinado, sugerido na verdade, de que todas as informações dos usuários, no caso nós já até fizemos a configuração para o meu usuário, que todos os arquivos fiquem no D2 Mas isso quer dizer que se todos os usuários que acessarem esse computador e tiverem acesso ali à unidade D2 todos eles poderão ter acesso aos meus arquivos. E isso não seria algo muito interessante. Então, quando se fala em segurança, nós estamos falando em dar acessos de leitura para quem deve apenas ler, de escrita para quem deve ler e escrever, e para aqueles usuários que a gente não quer que tenha nenhum tipo de acesso, a gente remove o acesso desse usuário. Então, para a gente falar disso, eu vou utilizar um usuário que já foi criado em aulas anteriores. Eu vou mostrar esse usuário aqui. Eu tenho esse meu usuário que eu estou logado com ele agora, com o Lênio, e tem um outro usuário que se chama filho. E o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou alternar entre uma conta e outra para que vocês vejam o que eu estou querendo dizer em relação a acessos e segurança de pastas e arquivos. Acessando aqui, por exemplo, uma pasta de documentos, como que eu consigo visualizar informações de segurança dessa pasta? Eu vou clicar em botão da direita, vou em propriedades e vou acessar essa aba segurança aqui. Então, a partir de agora, nós vamos utilizar bastante essa guia segurança. O que eu posso visualizar aqui? Eu trabalho com grupos de usuários e com usuários que fazem parte desses grupos. Por exemplo, olha, eu tenho aqui um grupo que se chama usuários, outro grupo que se chama administradores. Lembram que aqui quando eu crio um usuário, eu posso ter dois tipos de conta, um usuário padrão e um usuário administrador. O usuário padrão, ele vai fazer parte do grupo usuários. O usuário administrador vai fazer parte desse grupo de administradores. E sempre que um usuário se conectar no computador, que ele informar o seu usuário e senha, ele vai fazer parte desse grupo usuários autenticados. E esse aqui é um grupo criado pelo próprio Windows, um grupo de sistema para que alguns tipos de serviços possam acessar essa pasta. Então, por padrão, eu tenho esses grupos aqui, tá? E o que eu posso verificar? Que existem alguns tipos de permissão. Então, eu vou detalhar um pouco para vocês essas permissões aqui. O modificar, vou começar pelo modificar, é a permissão que o usuário tem para poder editar algum arquivo, para ele poder modificar algum arquivo. Então, eu posso ter a ação de permitir e a ação de negar. Então, por exemplo, eu posso ter desmarcado essa opção aqui, permitir. Ah, tá, mas se eu desmarcar a opção de permitir, não é a mesma coisa que negar? Na verdade, não. Porque sempre que eu tiver uma permissão negada, e porventura, por exemplo, vamos imaginar que eu faça parte de dois grupos. Não é possível nesses dois grupos padrão aqui. Porque nesses dois grupos, usuários e administradores, ou você faz parte de um, ou você faz parte de outro. Mas eu poderia criar outros grupos, principalmente se for grupos mais intuitivos. Por exemplo, eu vou colocar aqui um grupo de família e um grupo de desconhecidos, por exemplo. Então, o meu usuário Lênio, ele é administrador, o usuário filho faz parte do grupo usuários, e ele poderia também fazer parte do grupo família. Então vamos imaginar que neste grupo usuários ele tenha o acesso permitido de modificação.
E no grupo de família, ele tenha esse acesso negado. Então, o negado sempre vai sobrepor a permissão. Então, é importante saber esse tipo de conceito. Então, por mais que ele não tenha o permitir aqui, ele só esteja desmarcado o permitir. Se em algum outro grupo ele tiver com acesso negar, o negar sempre sobrescreve o permitir. Ok, então o modificar é alterar os arquivos, ler e executar. Quando se trata de uma pasta, por exemplo, esse ler e executar também não deixa que eu sequer acesse essa pasta. Listar conteúdo da pasta também não vai deixar com que eu acesse essa pasta e veja o que tem dentro dela. Leitura. Eu sequer vou conseguir... Eu posso ter, por exemplo, o acesso de listar conteúdo da pasta, ou seja, eu consigo acessar a pasta, mas eu não consigo abrir nenhum arquivo porque eu não tenho acesso de leitura. A mesma coisa aqui, um aplicativo, por exemplo, eu tenho que ter esse acesso de ler e executar para poder executar algum aplicativo dentro dessa pasta. Essas permissões especiais, elas se referem a tomar conta dessa pasta, ter acesso de auditoria nessa pasta. E esse controle total, quando eu clico aqui, se eu seleciono, ele marca todas essas outras opções aqui abaixo. Então, o que eu posso visualizar? Que usuários comuns, eles só podem listar conteúdo e efetuar a leitura dessa pasta documentos. Já os administradores podem fazer tudo com essa pasta. E os usuários autenticados, eles têm acesso também de fazer gravação e modificação dessa pasta. Então vamos clicar OK aqui e eu vou utilizar essa opção do Windows aqui, que é de fazer de alterar o usuário, trocar o usuário. E vou deixar o meu usuário aqui ainda logado e vou mudar para esse usuário filho. Ele está me informando, como eu tinha acabado de criar o usuário, que a senha deve ser alterada. Vou colocar a senha atual e a nova senha. E vou clicar nessa setinha aqui, ó. Nome de usuário ou senha incorretos. Pronto. A senha foi alterada. Como é o primeiro acesso deste usuário neste computador, ele está realizando esse passo que é a preparação da área de trabalho. Basicamente o que ele está fazendo aqui é criar aquela pasta e algumas configurações que são padrões de todos os usuários dentro do C2 pontos na pastinha Users com um nome agora filho. Então lá ali dentro é onde vai ficar essas informações. Essa informação aqui, ela está me dizendo que existe uma atualização que se chama Windows Service Pack 1, que faz com que o computador receba uma grande quantidade de atualizações de uma vez só. Isso nós vamos tratar na semana que vem, né? Então, por hora, vamos deixar a opção lembrar mais tarde marcada. Mas nós voltamos a falar dessa tela aqui na semana que vem. Ok, terminei o processo. Deixa eu verificar se aquela informação procede. Ó. Deixa eu ver se a partir de agora, dentro da pasta C2 pontos usuários, se eu tenho agora o usuário filho. Então ela está aqui. Como eu estou conectado com o usuário filho, eu tenho acesso aos arquivos que estão aqui. Agora, eu, como sou um usuário comum, eu não deveria ter acesso à pasta do Lênio. Então, repare que aqui, ó, eu não tenho, por exemplo, acesso a essa pasta desktop, eu não tenho acesso a nenhum arquivo dessa pasta aqui. Agora, vamos voltar e ver qual que é o acesso desse usuário filho nesses outros documentos aqui, ó. Então, repare que eu consegui acessar a pasta documentos, a pasta downloads, a pasta imagem e também eu consigo abrir o arquivo e editar. Deseja salvar? Sim. Então eu estou modificando
os arquivos que o Lênio tem. Isso não deveria acontecer. Da mesma maneira, seria mais prudente que apenas o Lênio pudesse modificar esses arquivos aqui. Então eu vou deixar essa tela aberta e vou voltar lá para o meu usuário Lênio para a gente mudar essas configurações. Então a partir de agora, o que eu quero fazer? Eu vou selecionar todas essas pastas. Eu acho que eu vou excluir esse novo disco que eu criei apenas para mostrar para vocês em aula anterior como gerenciar o disco. Eu posso gerenciar todas essas pastas de uma vez só. Desculpa, eu não posso gerenciar de uma vez só. Falei errado. Então eu vou clicar aqui na pasta Documentos, vou na questão, na aba Segurança, e eu vou fazer o que? Eu vou editar essas permissões. Eu não quero que usuários, ou todo e qualquer usuário autenticado, tenha acesso na minha pasta. Então eu vou remover. Só que quando eu tentei remover, eu recebi uma informação, ó, eu não posso remover nenhuma permissão ali, porque este objeto, essa pasta, ela está herdando permissões do objeto pai. O que quer dizer isso? Normalmente, por padrão, né, a unidade C dois pontos, né, e a mesma regra vale para todas as outras pastas e unidades, elas possuem uma permissão. Tanto que se eu acessar aqui, ó, o disco local, o C dois pontos, e for em propriedades, eu tenho aqui também, ó, uma aba que se chama segurança, essa aba. Aqui. Todas essas permissões, elas são definidas para aquela unidade inteira, ou seja, todas as pastas que estão ali dentro da unidade D dois pontos, elas vão ser criadas. Se eu criar uma nova pasta agora, ela vai ser criada exatamente com estas permissões. Como é que eu faço se eu quero, por exemplo, alterar essa permissão? Eu não quero que essa permissão siga a permissão lá da unidade D. Eu quero ter uma permissão personalizada. Eu acesso essa aba Segurança, vou aqui no guia, no botão Avançadas, e vou alterar essas permissões aqui, e vou desmarcar essa caixa de seleção aqui, ó, incluir permissões herdáveis provenientes do pai. Ou seja, eu não quero mais ter exatamente as mesmas permissões do que a pasta pai. Como essa pasta está na raiz aqui do D dois pontos, pode-se dizer que o pai dessa pasta é a segurança da unidade, a segurança do D dois pontos. Então eu não quero mais ter a mesma segurança. E aí o que é mostrado para mim? Tudo bem, você não quer mais ter as mesmas permissões do que a pasta pai, mas você quer manter as permissões que estão ali atualmente, ou você quer remover elas? Eu vou falar, não, eu quero adicionar, ou seja, eu quero deixar essas permissões ali, mas de modo que eu possa alterar. Vou clicar em OK. OK, agora reparem que esses campos não estão mais desabilitados. Isto porque esta pasta, agora documentos, ela não tem mais obrigatoriedade de estar idêntica às permissões da pasta pai. Agora eu consigo, por exemplo, editar aqui e remover esses usuários autenticados. Ou seja, eu quero que apenas os usuários do sistema, os administradores e os usuários tenham acesso. Só que tipo de acesso que eu quero liberar para usuários que fazem parte deste grupo aqui? Eu quero apenas que eles possam ler, listar conteúdo e efetuar leitura. Então eu vou aplicar aqui e vou voltar lá naquele outro usuário para que vocês vejam o que aconteceu agora. O que foi realmente alterado em relação às permissões.
Vamos trocar o usuário e vamos acessar agora com esse usuário filho. Pronto. Agora eu quero acessar a pasta documentos. Eu continuo acessando. Então eu vou lá novamente e vou modificar o texto. Que antes eu consegui colocar essa informação aqui de... isto é um texto de exemplo editado. Eu consegui colocar essa informação aqui. Agora deixa eu remover ela e eu vou tentar salvar. Reparem que agora, olha, ele já exibiu essa telinha de salvar como. E eu vou... mas por que eu quero salvar em cima desse endereço? Acesso negado. Olha que interessante. Agora eu não consigo mais modificar esse texto. Por quê? Eu não tenho mais permissão de modificação nessa pasta. Mas então eu vou tentar criar, por exemplo, uma nova pasta aqui. Olha, o que ele está me mostrando? Para continuar, você tem que digitar uma senha de administrador. Ou seja, você está tentando criar uma pasta em um local em que somente usuários do grupo administrador podem criar a pasta. Você não tem acesso mais para fazer. Eu vou tentar copiar esse arquivo. Olha, eu também não consigo. Então, reparem que eu dei uma permissão de apenas leitura para aqueles usuários que fazem parte do grupo usuários. Ou seja, o usuário filho aqui, que faz parte daquele grupo, tem aquelas permissões. Só que eu poderia fazer o quê? Não, mas mesmo assim eu ainda estou achando que eu não deveria dar o acesso na minha pasta para ninguém que não for do grupo de administradores. Então, o que eu faço agora? Eu volto lá naquele usuário, trocar o usuário. Vamos acessar com o meu usuário Lênio. Agora eu vou remover nessa pasta documentos. Eu não quero que ninguém que não seja do grupo administrador tenha acesso. Então eu clico ali em segurança e vou remover o acesso desses usuários. Olha, vou remover. Ok. Agora, olha, reparem que até um cadeadinho já foi exibido ali naquela pasta, que me indica que essa pasta agora só é acessível por administradores. Vamos confirmar isso? Eu só consegui acessar aqui porque eu já estava dentro dessa pasta, tá? Mas eu vou sair e agora eu vou tentar acessar. Olha, no momento você não tem permissão para acessar essa pasta. Eu quero tentar. Ele vai me pedir a senha de um usuário administrador. Se eu digitar a minha senha de usuário administrador, ele vai me permitir o acesso. Só que agora vocês têm que entender que eu estou acessando essa pasta aqui como se eu fosse o Lênio. Então, eu tenho os mesmos acessos que o usuário Lênio tem, porque é como se ele tivesse conectado aqui, ok? Mas o usuário filho não tem acesso nessa pasta. E aí, somente depois que eu fizer logoff, que eu vou perder o acesso nessa pasta novamente, porque por enquanto ele está conseguindo acessar como se fosse o usuário Lênio. Então, eu vou aplicar agora uma nova permissão nessa pasta aqui de músicas. Vamos voltar lá no meu usuário. E vamos colocar então essa permissão de músicas. Eu vou acessar a aba segurança. Eu tenho que primeiro remover aquelas permissões que são herdadas, porque reparem que agora, se eu tentar editar, está tudo escurecido aqui. Eu não consigo efetuar nenhum tipo de remoção, porque ele vai me dar a informação de que somente após remover a herança do objeto que eu vou poder modificar essas permissões. Então eu vou aqui na guia avançadas, alterar permissões e vou agora remover. Ou seja, olha, eu não quero ter nenhum tipo de segurança nessa pasta. E o que acontece nesse momento? Se eu der OK aqui, nem mesmo eu vou conseguir ter acesso nessa pasta. Então não é isso que eu quero. Então o que eu faço? Eu vou editar e vou adicionar agora.
Aqui ele me mostra uma tela onde eu tenho a opção, se eu já souber o nome do usuário, eu posso digitar aqui assim, ó, Lênio, e clique em verificar nomes. Ó, ele conheceu esse usuário Lênio. Ou então, eu posso clicar em avançado e listar todos os grupos e todos os usuários que estão nesse computador. Então, se eu descer a tela aqui, eu tenho o usuário filho, eu tenho o usuário Lênio, tenho o grupo usuários e usuários autenticados e tenho aqui também o grupo de administradores, tá? Eu tenho também no computador um usuário que se chama administrador, só que essa setinha aqui para baixo, inclusive no convidado, indica que este usuário ele está desabilitado, ok? Então não adianta eu colocar ele aqui enquanto o usuário está desabilitado, o sistema não permite efetuar logon com ele. Agora, quem que eu quero que tenha acesso a essa pasta? Eu quero que todos os integrantes do grupo administradores possam ter o controle total da pasta. Esse controle total, na verdade, é o que me faz... ele já perdeu o acesso a essa pasta aqui, ó. Então agora o que eu vou ter que fazer? Cancela. Vou ter que ir lá em avançados e em proprietário. Eu vou ter que tomar conta dessa pasta. Aí vou ter que dar OK em tudo aqui, acessar ela novamente para conseguir ter o acesso dessa pasta de novo. Pronto. Agora eu volto a ter o acesso nela. Pronto. Agora vocês devem estar pensando, poxa, mas esse processo que eu acabei de fazer aqui, eu poderia fazer também lá com outro usuário e tentar pegar essa pasta de volta para mim, como se ela fosse minha. Olha que brecha na segurança. Vamos tentar fazer isso aqui com aquele usuário filho e verificar que o sistema só permite eu tomar conta de uma pasta se eu tiver aquela permissão especial. Aqui, ó. Lembram desta? Aqui eu não consigo nem visualizar as informações de segurança dessa pasta, porque eu não tenho acesso nenhum. Lembra daquelas permissões especiais? Dentro daquelas permissões estão as características que me permitem visualizar sequer os dados de segurança, para poder tentar colocar ou retirar algum tipo de acesso. Agora aqui, ó, ele não me deixa nem visualizar informações da pasta. Quem é o proprietário, o atual, ele não me deixa ver informações de auditoria e muito menos de permissões, porque eu não tenho nenhum tipo de acesso a essa pasta, ok? Então não adianta eu tentar burlar esse sistema de segurança, porque ele não deixa. É um sistema muito conciso, muito coerente. Então, as mesmas permissões que eu estou aplicando aqui para aquele usuário administrador, eu poderia colocar para esse usuário aqui filho. Só que um usuário administrador, ele consegue, no final das contas, porque ele tem permissão de administrador, tomar conta dos seus arquivos. Agora, se você for um usuário administrador e o outro usuário administrador tentar obter essas permissões, você não vai conseguir, porque você consegue inibir, por exemplo, aquela propriedade de tomar posse da pasta. Vou mostrar ela para vocês aqui, ó. É esta permissão aqui que dá o direito de um usuário tomar uma pasta de outro usuário como se fosse para si próprio. Então, nessa pasta, por exemplo, aqui, ó, segurança, eu coloquei o grupo administradores. Isso quer dizer que nessa pasta, qualquer pessoa que for do grupo de administrador consegue, como se diz, pegar essa pasta de mim. O que eu poderia fazer para solucionar isso? Olha, eu posso adicionar apenas o meu usuário. Olha aqui. Então agora eu permito tudo para o meu usuário e não permito nada para o grupo administradores. Isso quer dizer que apenas o meu usuário
vai ter acesso naquela pasta aqui, ó. Então, se eu tivesse agora aqui um outro usuário que também faça parte do grupo de administradores, ele não vai conseguir pegar essa pasta de mim, porque ela é exclusivamente minha. Então, com esses conceitos, vocês já são capazes de gerenciar a questão de segurança, tanto de pasta quanto de arquivo. Eu mostrei aqui trabalhando com pastas, mas exatamente os mesmos passos podem ser executados para fazer a segurança de arquivos.